Até o fim do ano, o INSS pretende diminuir para 30 dias o prazo de espera para quem vai começar a receber algum benefício do Instituto. A informação foi divulgada essa semana pelo presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, durante uma entrevista exclusiva ao portal de notícias R7. Eu vou conversar agora com a advogada, ali na área do direito previdenciário, a Pabla Mendes. Pabla, obrigada por atender meu convite mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Porque antes esse prazo levava aí muito tempo. E será que esses 30 dias a gente vai chegar nisso ao final do ano? Então, Mônica, realmente é um desafio, né? É ousada a proposta, né, do presidente do INSS, porque hoje a gente realmente tem uma demora excessiva. Nós temos uns prazos mínimos definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em acordo com o Ministério Público Federal, que varia de 30 a 90 dias. Por exemplo, um auxílio-doença tem um prazo de até 30 dias para ser concedido, um salário-maternidade também. Só que o que acontece é que não tem cumprido esses prazos. Nós temos uma fila de mais de 1,5 milhão de processos. Então, isso é um desafio. O ano passado o presidente propôs, prometeu, vamos dizer assim, 45 dias, chegou em dezembro, infelizmente não conseguiu. Mas nós temos que crer que nesse ano vai ser diferente. O que se propõe é uma análise também mais automatizada por meio dos robôs, né? Isso também pode prejudicar o segurado. Eu vejo com grandes reservas, porque a gente tem uma situação que é você ter um benefício e que vai ser analisado por um robô. Então, da importância do segurado conhecer o que ele está anexando no sistema, porque essa redução do prazo de concessão do benefício, por um lado, ela traz a celeridade, que é adequada e que se espera de todos os processos. Por outro, a gente talvez não tenha uma análise criteriosa, né? Criteriosa, bem minuciosa. Sim. Ali, né? Eu quero deixar a pergunta para você, por que a gente chegou nisso? É por falta de pessoal? É porque há muito tempo a gente não tem ali mais pessoas para atender? Mas se você quiser fazer uma pergunta, eu faço uma pausa aqui com a Pabla, 99897.1000, se você está nessa situação aí de espera. Por que a gente chegou a isso? Essa fila, né? Eu quero até reforçar aqui, 1,5 milhão, não é? De pessoas? Aproximadamente. De pedidos em análise. Está no site de transparência da Previdência Social. E aí, realmente, a gente tem... É caótico, né? Porque você tem segurados realmente precisando daquele valor. Porque quem depende da Previdência Social, principalmente para um auxílio-doença ou um salário-maternidade, né? Ou aposentadoria por invalidez, benefício assistencial da LOAS, são pessoas carentes na sua maioria, né? Então, a gente tem também, Mônica, a gente pode falar, excedeu esse prazo, nasce para o segurado, né? Para o trabalhador, o direito de ingressar com a ação, que é o que a gente chama de mandado de segurança. Só que isso onera, por óbvio, esse segurado. Esse não é o modelo adequado, né? Ele tem que contratar um advogado, ele tem que entrar com ação judicial, e isso não é o modelo adequado, mas ele pode, uma vez que extrapolado esse prazo mínimo aí que hoje o INSS tem, que é de 30 a 90 dias, a depender do benefício, ele pode ingressar com ação judicial. E aí a gente tem a seguinte situação, tá demorando para receber, aí começa a receber, sei lá, 2 meses depois, e aí? Como é que recebe fica? Os valores retroativos? Isso. Se for comprovado o direito do segurado na data de entrada do requerimento, que é a ADER, que a gente chama, ele vai ter direito de receber todos os valores retroativos desde a data do requerimento. Isso aí a gente não tem problema. O INSS paga desde a data. É claro que, às vezes, o segurado protocola o requerimento hoje, mas ele vai implementar os requisitos daqui a um mês. Por exemplo, acontece ele fazer a conta errada e aí quando o INSS vai analisar, ele viu que ele não implementou, ele altera essa data de entrada, mas paga-se os atrasados desde a data de entrada ou da data que ele implementou os requisitos, se ainda não tivesse sido julgado pelo INSS. E os pedidos não param. E a gente não param. Os pedidos não param e isso vai aumentando quase uma bola de neve. Isso, Hoje em dia você faz o requerimento pelo 135, que é o telefone, pelo meu aplicativo, né, do meu INSS, pelo site, e às vezes pode até na agência para lá se informar sobre alguns outros requerimentos. Mas via de regra o requerimento é feito pelo 135 ou pelo aplicativo site do meu INSS. Com isso, Mônica, antigamente, em 2018, até 2018, nós tínhamos os agendamentos na agência. Então, a pessoa ia lá, entregava a documentação. Então, só para a gente agendar, às vezes demorava uns 30 dias. Chegava no dia, entregava a documentação e o INSS ainda demorava mais um prazo. Hoje, não. É bom porque você quer fazer o requerimento hoje, você consegue fazer. Tá lá, é só entrar no site e fazer. Então, por isso, também do aumento, né, dessa fila nos últimos anos. Deixa eu trazer algumas perguntas da turma que está participando. Olha, a minha amiga aqui está um pouco desesperada. Assisto todos os dias, dei entrada na minha pensão. Me explica um pouquinho melhor. No mês passado, demora quanto tempo? A pensão, via de regra, são 45 dias.
Mas, se extrapolar esse prazo, né, nasce aí o direito a impetrar o mandado de segurança. Mas, se ela fez no mês passado, a princípio, dependendo da data, mês passado, janeiro, né? Janeiro. Então ainda está dentro do prazo. Esse amigo ou amiga nossa aqui, deixa eu ver aqui daqui a pouquinho se eu acho, a Carla. Mônica, meu benefício parou porque está dando duplicidade. Foi ao INSS, nem o atendente soube explicar e abriu um requerimento. Ela está há 3 meses sem receber esse benefício. Nossa, teria que analisar e ver, porque de repente pode ter algum bug no sistema, que assim, né? Ou um processo de análise que o próprio INSS ele abre para verificar regularidade desse benefício. Mas para isso, essa segurada deveria ter sido informada previamente acerca, inclusive, dessa suspensão. Se está demorando dessa forma, se ela não tem as informações adequadas, aí vale uma reclamação na ouvidoria, vale analisar a possibilidade de uma ação judicial, né? Porque 3 meses sem um benefício injustificadamente, aí realmente já está irregular. A ouvidoria também é pelo site, pelo aplicativo? Pelo 135 da Previdência e tem lá pelo site também. Muito bem. Agora, a minha amiga Lindalva, ela foi bem objetiva aqui na preocupação dela. Ela falou que está há 5 anos na fila. É para aposentadoria, Lindalva? 5 anos? Não deveria, assim. Porque é muito tempo, né? Tem segurado aí que aguarda a decisão há mais de 12 meses, né? Tem 1 ano e meio, mas 5 anos, às vezes ela está se referindo a uma ação judicial, porque aí quando é ação judicial, esses prazos não são estabelecidos, né? Não são previstos. Essa amiga nossa aqui, a Suzilei, ela está com um problema de saúde. Ela até me contou aqui ontem. E aí ela foi afastada pelo INSS. Ela foi afastada por 6 meses e depois mais 6 meses. Só que no primeiro período de 6 meses, ela fez as contas, ela recebeu só 5. Está faltando 1. Qual que é o procedimento? Fazer um requerimento no site do INSS também chama recebimento de benefício não pago, pagamento não realizado, entende? Ela pode fazer pelo 135 da Previdência ou lá no aplicativo. Aí vai abrir uma tarefa, vai abrir um processo administrativo. Esse processo também tem um prazo ali, né, de 90 dias para ser concluído, e aí ela aguardar. Se o INSS não se manifestar ou se ele indeferir, aí tem que analisar a possibilidade de recurso ou de uma ação judicial. Lembra da nossa amiga que falou que o benefício dela ela parou de receber porque estava dando duplicidade? Ela falou que é benefício cessado por suposta acumulação indevida. Provavelmente, se for pensão por morte, às vezes o INSS está entendendo que ela tem 2 pensões de 2 segurados instituidores falecidos. Ou porque às vezes ela tem uma do regime próprio de previdência, aí teria que analisar mais detalhadamente. Mais detalhadamente. A gente tem hoje... Opa, chegou mais uma pergunta aqui. Meu marido fez pedido da aposentadoria em outubro e lá sempre consta, está em análise, é normal? É isso mesmo, tem que ficar em análise. Quando concluir, vai aparecer lá, concluído. Aí o segurado entra, baixa o processo em PDF e lá vão ter as razões de deferimento ou indeferimento. Esse processo podia ser um pouco mais simples, né? Mais simples, mais rápido. Mais né? rápido, né? Porque afinal de contas ele não está fazendo favor, né? É uma questão de direito, sabe? É verdade. E até aquela questão do ateste médio, né? Que hoje em dia as pessoas podem entrar com o atestado lá pedindo auxílio-doença sem necessidade de perícia, até isso a gente tem enfrentado problemas, né? Porque às vezes o robô, que a gente chama robô do INSS, ele indefere sem essa análise desse atestado. Por outro lado também, tem o número de fraudes que tem aumentado. Então a gente tem de um lado o INSS que às vezes ele excede o prazo, às vezes indefere indevidamente, por outro a gente também tem esse aumento de número de fraude. Pablo, tentativas, né, de fraude. Tentativas de fraude. Pablo, a gente tem aí, você estava me contando ontem durante a nossa conversa, algo referente à revisão da vida toda. O que tem de novo? Na verdade, expectativas, né? Criadas, né? Hoje. Hoje é um grande dia para a Previdência, né? Para os segurados. O STF vai julgar o tema da revisão da vida toda. Na verdade, nós já tínhamos ganhado isso lá em dezembro de 2022. O INSS interpôs embargo de declaração, que é um recurso que visa esclarecer essa decisão, mas nada mais é do que reformar, ele quer que muda, e hoje o STF vai julgar se tem que anular aquele acórdão que foi dado o direito da revisão da vida toda, ou se vai valer aquele acórdão. Então, assim, a gente tem uma expectativa e hoje o julgamento é presencial, hoje o STF retoma a pauta de julgamento, né? Então, a gente vê com
lembrando que a revisão da vida toda, né, a gente está falando sobre ela só rapidamente, é a possibilidade do segurado rever o valor da aposentadoria dele, considerando todos os salários de contribuição, inclusive aqueles anteriores a julho de 94, que o INSS ele faz o cálculo a partir de julho de 94. É devido para segurados que se aposentaram até novembro de 2019, ou se aposentarem depois, mas se aposentaram pela regra do direito adquirido, e que tenham menos de 10 anos da data do início do pagamento. Qualquer novidade você me chama? Chamo sim. Então tá bom. Essa é a Pabla Mendes, né? Ela que é advogada ali na área previdenciária com a gente aqui no Manhã Total. Muito obrigada, Pabla. Bom fim de semana para você, viu?